O tema escolhido para a noite de hoje é o Alzheimer. Quando a memória se apaga, o espírito continua lembrando de Deus. E uma observação muito importante antes de iniciar qualquer parte da fala é que quando a gente fala de uma enfermidade, principalmente como o Alzheimer, é sempre muito prudente a gente não ter nenhuma afirmação sobre a causa exata daquilo. Até porque a gente não sabe exatamente o porquê, né, que as enfermidades nos atingem. Então a gente vai hoje refletir sobre as provas, as expiações, também sobre esse nosso planejamento reencarnatório, né? E tentar entender o porquê que essa enfermidade acontece. Mas jamais afirmando que é uma causa específica, né? E aí, para a gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que está aqui. Bem simples, mas ela é bem desafiadora. Quem somos nós? Será que nós somos o nosso nome? Será que nós somos a nossa profissão? Será que nós somos a nossa lembrança? Será que nós somos as experiências que nós acumulamos durante a nossa vida? Talvez nunca essas perguntas sejam tão importantes quando nos deparamos com essa enfermidade, como a doença de Alzheimer. Quando a gente começa a observar uma pessoa, um ente querido principalmente, que ela começa a esquecer de pequenas coisas, talvez do nome das pessoas, talvez da rotina dela, do dia a dia que ela passou por tantos e tantos anos, até sobre fatos muito significativos da própria história dela. Surge essa inquietação, né? Esses questionamentos, esses porquês, essa aflição muitas vezes das pessoas que convivem com ela. E será que se a memória desaparece, a pessoa ali ela continua sendo a mesma? E para nós, os espíritas, talvez surja até uma dúvida mais profunda ainda. Se a memória do cérebro se perde, o espírito, ele continua sendo o mesmo? E é sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. Para buscar uma explicação simplista, claro, né? Mas o porquê dessa dor humana também, que acomete tantas pessoas no mundo? Não para encontrar uma causa exata, um culpado, né? Mas para compreender à luz da doutrina o porquê que essa doença acontece, o que ela nos traz e principalmente, será que se eu esqueço, eu deixo de ser quem eu sou? Será que o meu espírito ele para de aprender? Será que as pessoas que estão ao meu redor também não têm algo que tem que aprender com isso? E para a gente compreender a doença de Alzheimer, a medicina ela define o Alzheimer como uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente a memória, o raciocínio, a linguagem, a orientação e gradativamente diversas capacidades cognitivas. Em seu desenvolvimento, determinadas áreas do cérebro sofrem alterações que dificultam o funcionamento adequado das conexões neurais. Inicialmente surgem pequenos esquecimentos. Depois, aparecem dificuldades para organizar tarefas, reconhecer pessoas, localizar-se no tempo e no espaço. Nos estágios mais avançados, a pessoa pode depender integralmente de cuidados de terceiros. Trata-se de uma doença que afeta não apenas o paciente, mas toda a família. Cada esquecimento parece apagar um pedaço da história construída ao longo de décadas. Cada dificuldade traz novos desafios emocionais.
E é por isso que o Alzheimer é frequentemente considerado uma das enfermidades mais difíceis de serem enfrentadas. Mas justamente diante dessas dificuldades que a visão espírita ela nos oferece um olhar de esperança. Porque o que realmente define quem nós somos? E a doutrina ela nos ensina que o ser humano ele é constituído de 3 elementos: o corpo físico, o perispírito e o espírito. O corpo, a nossa matéria, é o nosso instrumento para que o espírito viva aqui na Terra. O perispírito é a ligação e o espírito é o ser inteligente, né? Imortal, criado por Deus. Para quê? Para que evoluímos. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, ele recebe uma resposta simples e profunda, que é a inteligência do universo. O nosso espírito é a inteligência do universo. E isso significa que a nossa verdadeira identidade, ela não está aqui no meu corpo. Ela não está nos meus órgãos. Ela não está no meu cérebro. Ela é o meu espírito. Quando a gente pensa que nós nascemos, ficamos adolescentes, adultos, envelhecemos e no decorrer da nossa vida várias coisas vão acontecendo. Muitas enfermidades, esse corpo vai se degenerando, vai envelhecendo, vai perdendo suas capacidades. Mas o meu espírito, não. O meu espírito, ele só agrega mais experiências. Ele não envelhece como o meu corpo, ele não se degenera como o meu corpo. E quando a gente pensa em qualquer enfermidade, qualquer doença, a gente também tem que pensar dessa forma. E quando alguém sofre de Alzheimer, não é o espírito que está sendo afetado, mas sim o meu corpo, o meu cérebro. O que está degenerando é o meu cérebro. Vamos pensar da seguinte forma. Um exemplo. Um violinista, um músico talentosíssimo, maravilhoso. Ele vai fazer a sua apresentação e no meio da apresentação, algumas cordas desse violino elas se rompem. O que acontece? A música perde a qualidade. A apresentação não é mais a mesma, né? E algumas notas dele já não podem ser bem executadas. Mas será que por causa disso, esse violinista deixou de ser quem ele era? Deixou de saber tocar brilhantemente? Claro que não. Por quê? O músico continua exatamente ali, exatamente quem ele é. O talento dele continua existindo. O instrumento dele é que está limitado. A mesma coisa a gente pode remeter ao nosso cérebro. O espírito, nós estamos ali. O que está limitado é o nosso cérebro que está doente. Então o cérebro é como se fosse um violino e o espírito é como se fosse um músico. E quando a gente faz uma compreensão assim, a gente modifica, né, a forma de enxergar essa doença. Por quê? Porque a gente entende que o Alzheimer ele não destrói a nossa alma. Ele não destrói quem nós somos. Porque o cérebro ele é o nosso instrumento que nós utilizamos aqui para diversas coisas. Mas muitas vezes nós confundimos o cérebro com a mente, com o espírito, com quem nós somos, né? Confundimos o nosso espírito com o nosso organismo, com essa matéria aqui que eu visto. E a doutrina ela sempre nos auxilia e nos ajuda a compreender e perceber a diferença entre as duas coisas, né? É como se fosse um aparelho de rádio. Eu estou escutando uma rádio lá e o meu aparelho de rádio para de funcionar. Ou seja, o meu corpo. Será que as ondas, a transmissão parou também? Não. Apenas eu estou tendo uma dificuldade ou uma impossibilidade de receber aquela informação.
É o que acontece quando o nosso corpo tem alguma limitação, alguma enfermidade, como, por exemplo, o Alzheimer. E, da mesma forma, quando determinadas regiões cerebrais elas sofrem a degeneração, as nossas faculdades, a manifestação delas, ela acaba tornando-se limitada, né? E isso não significa que o espírito ele tenha perdido a sua individualidade. Não significa que esse espírito tenha deixado de amar. Não significa que ele tenha deixado de existir. Apenas ocorre uma dificuldade de comunicação entre os dois. E eu trouxe 2 livros aqui. Eu não me baseei neles totalmente para fazer a fala de hoje. Mas eles são do Carlos Eduardo Brugante e eles falam sobre a doença de Alzheimer. Até se alguém quiser, nós temos eles aqui na nossa biblioteca, tá? É uma leitura bem interessante. E às vezes a gente tem dúvidas sobre a espiritualidade, sobre a doença, e eles são bem esclarecedores. E nesse livro, ele coloca uma reflexão de uma maneira muito interessante, tá? Porque ele destaca que a doença afeta o cérebro, mas que ela não destrói a essência espiritual do ser. Ou seja, a enfermidade limita a expressão da consciência através do nosso corpo, mas não anula a realidade espiritual de cada criatura. Isso é muito consolador, porque ele permite nos compreender que o Alzheimer ele jamais vai destruir a nossa alma, jamais vai destruir quem nós somos. Mas aí vem um questionamento também. Se a minha memória ela se perde, será que o meu espírito ele continua sendo o mesmo? Será que o meu espírito ele continua aprendendo? Será que o meu espírito ele continua ali? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Porque, por exemplo, quando a gente pensa numa mãe que ela não reconhece mais nem os próprios filhos, será que ela deixou de ser aquela mãe? Será que ela deixou de ser aquela mulher? Quando o esposo ele não reconhece mais a sua companheira de décadas, será que o amor deles desapareceu? Quando alguém esquece da sua própria história, será que a sua identidade espiritual não foi apagada? E a resposta é que não. A memória que o Alzheimer afeta é a memória cerebral. Mas também existe a memória profunda do espírito. E toda experiência vivida, ela permanece registrada. Nas nossas conquistas morais, nos nossos aprendizados, nas nossas virtudes desenvolvidas, nos nossos sentimentos cultivados, nada disso se perde. E uma afirmação disso é que nós hoje não somos o mesmo de ontem. E nós lembramos disso? Nós lembramos das nossas vidas passadas? Mas hoje, a Bruna que está aqui não faz coisas que com certeza ela fazia antes. Por quê? Porque ela aprendeu, porque ela vivenciou, porque aquela memória está dentro do meu espírito, mesmo eu não tendo a consciência disso. Então, o espírito ele continua carregando sempre essa bagagem evolutiva. Ele continua sendo filho de Deus e ele continua caminhando rumo à perfeição. E após o nosso desencarne, o que vai acontecer? À medida que a gente se desvincula da matéria, do nosso corpo físico, essas limitações que elas foram impostas por esse corpo, elas vão se recuperando gradativamente e possibilitando novamente essas manifestações das nossas habilidades. Então, por isso a gente pode afirmar que o Alzheimer ele pode afetar a memória do cérebro, mas ele não destrói a memória da nossa alma. E o amor
será que o amor de nós, de quem está sofrendo com essa doença, ele permanece quando a lembrança desaparece? E essa é uma questão muito emocionante que toca muito, principalmente os familiares de quem vive com essa doença. Às vezes a gente ouve assim, a minha mãe não sabe mais quem eu sou. O meu pai, ele não me reconhece. O meu esposo não lembra mais do nosso casamento. Isso gera uma dor imensa em quem vive, né? Mas o que a gente precisa refletir? Que o amor verdadeiro, será que ele nasce apenas das lembranças? Ou será que ele possui raízes muito mais profundas? Muitos cuidadores de pessoas que sofrem com Alzheimer, eles têm relatos extraordinários, né? Porque mesmo sem as pessoas conhecer o nome, lembrar de quem está ali, lembrar dos nomes, lembrar do que fazia, não lembrar nem do próprio nome, né? Recordar a sua história. Ele continua, aquele doente continua respondendo muitas vezes com carinho, com afeto, com amor. Ele continua se acalmando diante de uma voz amorosa. E ele continua sempre reagindo positivamente ao afeto. E como se explica isso se a pessoa não lembra? Eu lembro como ama. Será que ela não lembra como ama? Eu não lembro como ser carinhoso. Será que realmente ela não lembra como é ser carinhoso? Porque talvez esse amor, ele alcance regiões muito mais profundas do ser. E o espírito continue recebendo aquilo que o cérebro já não consegue mais organizar. Porque o amor, ele não depende apenas da memória intelectual. O amor é um patrimônio da nossa alma. E aquilo que pertence à alma jamais vai desaparecer. E é por isso que podemos dizer que quando a lembrança desaparece, o amor continua procurando caminhos para se manifestar. E aí eu trouxe duas histórias aqui, curtinhas, sobre dois relatos. A primeira é a canção que a memória não esqueceu. E aí conta assim. Uma senhora se encontrava em um estágio avançado da doença de Alzheimer. Ela não reconhecia mais os filhos, confundia os netos e passava grande parte do seu dia em silêncio. Certo dia, sua filha resolveu fazer algo diferente. Sentou-se ao lado da mãe e começou a cantar uma antiga canção que ela costumava entoar enquanto preparava o almoço da família muitos anos antes. Nos primeiros instantes nada aconteceu. Então, lentamente, a senhora começou a acompanhar a melodia. Ela não sabia dizer o nome da filha. Não conseguia nem explicar onde ela estava. Não lembrava da própria idade, mas cantou a música inteira. Quando terminaram, olhou para a filha, sorriu com ternura e por um breve instante acariciou seu rosto. Logo depois, voltou ao silêncio. A filha chorou. Não porque a mãe tivesse recuperado a memória, mas porque compreendeu que em algum lugar muito profundo o amor ainda encontrava caminhos para se manifestar. E aí, talvez o cérebro, que já não conseguisse organizar as lembranças, mas esse espírito respondeu à fé. Que o amor, ele não depende da memória intelectual. Ele pertence ao patrimônio da nossa alma. E também temos a história do pai que esqueceu o nome do filho. E esse homem, ele já estava numa clínica, uma instituição há muito tempo. Ficava lá permanentemente. E o seu filho todos os dias ia lá visitá-lo. E o pai perguntava: quem é você? Pai, sou eu, seu filho. Passava-se uns 5 minutos.
Mas quem é você? Pai, sou eu, seu filho. E isso acontecia dezenas de vezes durante aquela visita. Um funcionário, observando aquela rotina durante meses, perguntou: o senhor nunca pensou em diminuir as visitas? Afinal, ele nem sabe mais quem você é. E o filho sorriu e respondeu: talvez ele não saiba mais quem eu sou, mas eu sei perfeitamente quem ele é. E enquanto eu souber, eu continuarei vindo. Talvez essa resposta ela vale mais do que uma palestra inteira, porque aqui está o verdadeiro amor. Aqui é um amor que ele não precisa ser lembrado, ele não precisa ser reconhecido pela pessoa que está ali, né? É amar, é permanecer, é servir, é cuidar, e é estar presente mesmo quando essa pessoa nem saiba quem tu é. E foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele nos amou, Ele nos serviu, Ele nos auxiliou, mesmo nós não reconhecendo muitas vezes isso, mesmo nós não sabendo quem Ele é. E aí vem o papel da família, que é o que é a caridade. Porque aqui, numa doença como Alzheimer, nós encontramos uma das maiores lições espirituais. Porque raramente essa doença ela vai atingir só uma pessoa, ela atinge todo o meio em que ela está envolvida. E aí ela envolve os filhos, ela envolve os netos, ela envolve os cônjuges, ela envolve os amigos, os cuidadores. Todos que estão ali vão aprender alguma coisa. A ter mais paciência, mais compreensão, mais tolerância, mais renúncia e principalmente caridade. Quantas vezes quem está cuidando tem que repetir várias vezes a mesma resposta? Quantas vezes quem está cuidando precisa abrir mão do seu próprio conforto? Quantas vezes essa pessoa precisa enfrentar noites de preocupação, de cansaço, de um trabalho silencioso e que aos olhos do mundo muitas vezes é invisível isso. Mas pode ser invisível aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus isso é profundamente valioso. Porque Jesus nos ensinou, fora da caridade não há salvação. E talvez uma das formas mais elevadas da caridade seja justamente cuidar de alguém que já não sabe retribuir mais da maneira habitual. É amar sem esperar esse reconhecimento. É servir sem esperar os aplausos. É doar-se apenas por amor. E o que o Alzheimer pode nos ensinar espiritualmente? Claro que a gente não deve romantizar a dor. Não devemos dizer que sofrer é fácil e que tudo bem passar por isso. A gente pode sentir, claro. Não devemos pensar que agora eu vou sofrer isso porque eu desejo, talvez num projeto reencarnatório, sim, Mas vamos nos perguntar assim, o que essa doença ela pode me ensinar? O que ela pode ensinar a nós? Então, ao paciente, a gente pode pensar que ela pode ensinar humildade, desapego, confiança em Deus, aceitação dos nossos limites humanos. O que ela pode ensinar à família? Um amor incondicional, muita paciência, muita solidariedade, compaixão. E a todos nós que talvez não tenhamos um familiar que sofra com isso, mas que a gente veja outras pessoas passando. A impermanência da vida material, não somos só matéria. A importância dos valores espirituais e a necessidade de amar enquanto a gente tem a oportunidade. Já pensou se a pessoa que a gente mais ama amanhã não lembra quem nós somos? Então a gente tem que amar o tempo inteiro, todos os dias.
Porque o Alzheimer, ele nos lembra algo que frequentemente a gente esquece. Que tudo aquilo que pertence à matéria, ele é transitório. Mas aquilo que pertence ao espírito, ele permanece. E o sofrimento, ele não é um castigo. A gente sabe disso, né? Porque Deus, ele nos educa, Deus, ele nos dá oportunidades, ele nos orienta e, acima de tudo, ele nos ama mais do que tudo. Então, essas enfermidades que vêm para nós, elas podem sim ter fatores biológicos, genéticos, ambientais. Elas podem ser reencarnatórias também, mas principalmente educativas. E que não, jamais devemos enxergar isso como uma punição, né? E Kardec, ele nos ensina através das suas obras que as provas são as provas da existência, elas possuem uma finalidade educativa e evolutiva. E nem sempre a gente compreende as razões profundas dela. E nem precisamos. Mas nós podemos confiar que nada ocorre fora das leis sábias de Deus. Então a pergunta mais útil nem sempre é por que isso aconteceu comigo, com a minha família, né? Mas sim, como eu posso crescer espiritualmente através dessa dificuldade? Porque a gente não deve esquecer que quando a memória se apaga, o espírito, ele continua lembrando de Deus. E aí a gente chega ao ponto central da nossa reflexão. Porque quando a gente quando observamos que alguém perdeu as suas recordações tão preciosas, a gente com certeza sente uma tristeza. Mas nós devemos sempre ter esperança, porque a essência espiritual, ela permanece viva. E o Filho de Deus, ele continua existindo ali, ele está ali, mesmo que às vezes pareça que não está. Ele continua sendo amado, ele continua sendo amparado por Jesus, por Deus, né? Por todo o amparo dos bons espíritos. Então jamais nós vamos deixar de estar amparado. E para nós concluirmos, eu gostaria de convidá-los todos a imaginar uma cena. Imaginem o momento em que aquele espírito deixa o corpo físico, aquele espírito que foi acometido por essa doença. Aos poucos as limitações do cérebro, elas ficam para trás, como alguém que desperta de um sono muito profundo. Volta a reconhecer os rostos queridos, volta a lembrar da sua história, recupera a sua lucidez. E aí ele percebe todo o amor que ele recebeu durante os anos de enfermidade. Compreende que nenhum daqueles gestos foi inútil. Aqueles abraços dados quando já não havia reconhecimento. Aquelas mãos seguradas em silêncio. As lágrimas discretas derramadas ao lado do leito. As orações feitas durante tantas noites. Tudo isso foi sentido pelo Espírito. Porque o amor, ele encontra caminhos que a memória não consegue explicar. Meus irmãos, talvez o Alzheimer seja uma das doenças que mais ensina a nossa verdadeira identidade. Que ela não está nas lembranças armazenadas no nosso cérebro. Nossa verdadeira identidade está no nosso espírito imortal. Criado por Deus, para aprender, para amar, para evoluir. E é por isso que nunca a gente deve olhar um irmão que foi acometido por essa enfermidade e pensar como se ele já não existisse mais, como se ele não estivesse ali. Ele continua ali, talvez silencioso, talvez limitado, mas ele continua ali, Filho de Deus, continua necessitando de carinho, continua necessitando de amor e continua recebendo todo o amparo da espiritualidade. E eu termino essa reflexão que inspirou toda a nossa conversa
conversa, com essa reflexão que inspirou toda a nossa conversa da noite de hoje. Quando a memória se apaga, o amor permanece. Quando as palavras desaparecem, a caridade continua falando. E quando o cérebro se cala, o espírito ele continua vivendo. E quando tudo parece perdido aos olhos da terra, Deus continua conduzindo seus filhos para a plenitude da vida. Que Jesus nos ajude a recordar todos os dias que a verdadeira memória da alma é o amor. Muito obrigado e que a paz do Mestre permaneça com nós hoje e sempre.